Graça e paz, irmãos. Gentileza, vamos ler o Evangelho de João, capítulo de número 14, versículos de número 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e os tendes visto. E o tendes visto. Senhor, nesse momento nós queremos colocar diante de Ti a nossa vida, o nosso coração, o nosso espírito. Que o Senhor possa nos instruir nesse momento, a fim de manter o nosso entendimento esclarecido. Que o Senhor possa trazer sobre nós salvação, libertação, cura e o entendimento da sua santa palavra. É o que eu te peço pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre seitas e heresias. Seitas e heresias. Esse texto que nós lemos, ele é um texto muito importante para mostrar para nós a questão da singularidade da fé cristã. A singularidade do cristianismo de Jesus. Do cristianismo que Jesus nos apresenta. Quando ele fala: eu sou a verdade, o caminho, a vida. Ele coloca todos esses fundamentos como únicos na sua pessoa. Ele é isso. Ok? E aqui no versículo 7, ele fala assim: olha, vocês estão me conhecendo e vocês estão conhecendo Deus, o Pai. Por conhecerem a mim, vocês conhecem o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Ok? A gente vai partir a nossa reflexão desse fundamento, dessa singularidade da fé cristã, dessa autenticidade da fé cristã. E entender que nós cristãos acreditamos que Jesus Cristo, ele estabeleceu o cristianismo dele, e o cristianismo dele é a verdade. Oi. Pode ficar à vontade, filho, está na sua casa. O cristianismo de Jesus é a verdade. E o que não é o cristianismo de Jesus é falso. O que vem do cristianismo de Jesus é a verdade. E o que não é o cristianismo de Jesus é o falso, é a falsidade. As cópias imperfeitas, são os sistemas equivocados de filosofia, religião, principalmente filosofia e religião. Tem muitas pessoas que hoje em dia tentam tirar o elemento religioso do cristianismo. Você já deve ter ouvido alguém dizendo assim: o cristianismo não é uma religião, é uma ideia, é uma filosofia, é um caminho, Fala um monte de bobagem. O cristianismo, ele é religião do começo ao fim, desde a sua concepção em Cristo até os dias dos apóstolos, nossos dias, e vai ser para sempre. O cristianismo é uma religião. E segundo Jesus, ele é a religião verdadeira. Eu não estou dizendo que o cristianismo da igreja dos vizinhos, que o cristianismo da igreja com o qual eu congrego é a verdade. Não, o cristianismo de Jesus, a doutrina de Jesus é a verdade. E o que Jesus fez? Jesus foi muito inteligente.
No Evangelho de Mateus, Jesus fala assim, olha, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, ele estabeleceu a religião e ele edificou uma igreja. Está edificando esta igreja e edificará esta igreja. A esta igreja, ele deu a capacidade de descobrir as doutrinas na Escritura. Essa igreja que ele foi edificando foi construindo a doutrina cristã. Se percebe que isso acontece desde a época dos apóstolos. Os apóstolos, eles tinham um problema na época, que era definir qual eram os aspectos da lei de Moisés que os gentios precisavam observar. Aí eles fazem uma espécie de sínodo em Jerusalém, e eles chamam as figuras notáveis do colégio apostólico, e ali eles fazem uma reunião, né? Cada um dá o seu parecer acerca do que estava acontecendo, e no final, o líder da igreja, o líder mais importante naquela época, mais proeminente, que era o irmão de Jesus, né, o bispo Tiago, ele dá um parecer dizendo, olha, é do jeito que vocês falaram mesmo. A gente chegou a essa conclusão. Os gentios não vão precisar passar pelo processo da circuncisão. A eles cabe guardar do sangue e da carne sufocada. O que está acontecendo ali? Os cristãos estão descobrindo a religião de Jesus. Eles estão descobrindo os mandamentos de Jesus. E na época dos primeiros cristãos, que não são poucos, são muitos cristãos, essa doutrina já estava com o corpo quase todo formado. O corpo de doutrinas da religião cristã estava quase todo formado. De modo que Jesus deu para uma igreja numerosa os seus muitos mandamentos. Jesus fez com que muitas pessoas descobrissem a doutrina de Deus revelada no Antigo Testamento e produzindo o Novo Testamento. Ok? A gente acredita que o corpo cristão, o corpo doutrinal, ele já estava formado na época dos pais da igreja. A gente tem os apóstolos de Jesus, os pais apostólicos, que foram aqueles homens que conviveram com os apóstolos, e os pais da igreja, aqueles primeiros mestres da fé. Claro que eles faltavam algumas dessas células desse corpo, para que esse corpo de doutrina fosse completado. E ainda falta, tem coisas que a gente está descobrindo até hoje, coisas simples da fé. A doutrina cristã clássica, ela já tinha sido estabelecida lá na primeira era dos cristãos. Entende? E Paulo evangelizando os guardas da guarda pretoriana, os muitos cristãos que estão circulando dentro do Império Romano, essa igreja na África, na Ásia, no Ocidente, essa igreja numerosa que conhece a revelação de Jesus, ou seja, a religião cristã de Jesus Cristo. Eles tiveram problemas? Vários problemas. Conseguiram superar os problemas? Graças a Deus. E nós temos essa fé. A gente chama esse conjunto de doutrinas de consenso da religião cristã. A religião cristã tem um consenso que foi estabelecido por muitas pessoas, que é essa igreja, há muitos anos atrás. E todo ensino que foge desse ensino da igreja clássica, nós, cristãos, precisamos considerar como heresias, e esse grupo de pessoas que praticam essas heresias, a gente chama de seita. Né? E Deus foi muito inteligente, né? Eu acho que Deus seria muito idiota se ele fizesse assim, olha, eu vou revelar
os mandamentos para uma pessoa. Eu vou revelar para o fulano, para o cicrano, para o beltrano. Não foi assim. Você vê Paulo trabalhando na descoberta da doutrina, ele tem uma quantidade exorbitante de auxiliares ao lado dele, ajudando ele. Tem toda a revelação que Deus dá também, claro. Mas ele não está sozinho, não. Você lê as cartas, ele agradecendo as pessoas que colaboraram com o ministério dele, que é um dos ministérios mais importantes, né, do cristianismo. Paulo é o sintetizador da doutrina cristã. Então, depois, os intérpretes de Paulo, a igreja, foi entendendo os mandamentos e deixou esses mandamentos claros para nós, de uma maneira que tudo estava muito explícito. Okay? Então seria muita idiotice, se Deus fizesse isso, de revelar algo para um fulano, um ciclano, um beltrano. Jesus vai salvar muita gente. Jesus já tinha salvado muita gente na época dos apóstolos. Quando a gente for entrar no reino, a gente vai ver multidões de pessoas. A salvação, ela não é algo destinado a um grupo pequenininho, específico, que teve uma luz no entendimento. Uau! A salvação e a graça de Jesus, essa revelação de Jesus, ela é para muitos, para uma igreja cheia, poderosa e numerosa. Não foi a mente de um homem que sintetizou a fé, foi a mente de milhares e milhares de crentes pensando, lendo, estudando, compreendendo, pensando e escrevendo, para a gente chegar onde nós estamos hoje em 2021. A fé, 2024, perdão. A fé foi sendo revelada e descoberta pela igreja. Ok? Então, dito isso, depois dessa longa introdução, o que é uma seita e o que é uma heresia? Uma heresia é um princípio, uma ideia, um ensino, uma prática, um pensamento que vai de confronto à doutrina cristã. Se tem uma ideia que confronta diametralmente, frontalmente, a ideia cristã, isso a gente considera como uma heresia. Okay? O apóstolo Paulo, lá no livro dos Gálatas, ele fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Heresia é uma obra da carne. É uma coisa que todos nós estamos sujeitos. Não é algo de um grupo de pessoas apenas. É algo nosso. Eu posso acordar amanhã com uma ideia diferente e começar a crer em algumas heresias. E aí, conversando com os irmãos, lendo a palavra de Deus, a gente vai compreendendo a fé e vai se lapidando. Como um aço afia outro aço, assim é o homem para com o homem. Um homem usando a palavra de Deus, usando o conhecimento da palavra de Deus, que já está revelado, que não tem nada a ser revelado, está tudo aqui. Se você ler no bom português, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, da letra do texto em português, na versão BR, PTBR, você consegue entender o que Deus tem para nossas vidas, né? E aí a gente ajuda um ao outro. Então essa mensagem aqui, não é o Israel tentando dizer que ele está certo e que esse povo aí está errado. Não é nós, a igreja, dizendo nós estamos certos e vocês estão errados porque nós somos bons e vocês não. Nada disso. É nós em amor, em graça, na instrução do Espírito Santo, mostrando que essas doutrinas são doutrinas heréticas que não fazem parte do consenso da religião cristã. E nós, por estarmos crentes na palavra e crentes na doutrina, nós não podemos aceitar esses ensinamentos e nós falamos isso abertamente e estamos abertos para as réplicas. Talvez você está ouvindo isso e não concorda com as coisas que nós estamos dizendo aqui. Você pode colocar nos comentários aí o que você não concorda, o porquê que você não concorda, coloca aí. E nós, como igreja, vamos responder você. Porque o que eu vou falar aqui não é o que eu penso, é o que a igreja pensa. Tá bom? É o que o cristianismo clássico pensa. Esse corpo doutrinal pensa. Aqui no link, na descrição, tem um link do Missão Atenas.
O Missão Atenas é um projeto maravilhoso de cursos de apologética cristã. Apologética é a defesa da fé. Se você clicar aí, você vai encontrar inúmeros cursos. Eu recomendo todos eles, porque o presidente desse site foi meu professor na universidade, o meu querido e amado pastor Egnaldo Hélio de Souza, um homem de Deus. Pensa no homem de Deus, é o Egnaldo, grande homem de Deus. E você clicar aí, você vai ver os cursos que ele ministra, que a equipe dele ministra. Eu sou só um aluno, estudei com ele na universidade há muitos anos atrás, e boa parte dessas coisas que eu estou falando eu aprendi com ele, né? Então vai lá, que ele é especialista nessa área, tem uma formação, ele trabalhou no ICP, o Instituto Cristão de Pesquisa, depois ele trabalhou em outros institutos, deu aula em várias universidades. É uma pessoa muito boa para você seguir também, né? E para você acompanhar os cursos dele, tá lá na descrição, beleza? Onde eu estava? Tá, beleza. A heresia é essa ideia que as pessoas têm. E aceita, né? Essa palavra é muito forte, né? Imagina alguém virar para você e falar assim: você faz parte de uma seita. Misericórdia. A palavra seita, né, carrega uma coisa muito pesada, né? A seita, e é uma coisa pesada, é um grupo de pessoas, não é um indivíduo. Uma coisa é eu ter uma heresia. Eu tenho aqui, por exemplo, esse remédio. Eu falo assim: olha, eu acredito que esse remédio faz milagre. Isso é uma heresia. Não? Você vai ler a Bíblia, você não vai achar isso aqui. Okay? Uma heresia minha, eu posso acreditar nisso. Beleza? Agora é um grupo de pessoas que acreditam em heresias destrutivas. Heresias essas que vai levar as pessoas à não salvação. Ok? Por que eu estou falando isso aqui? Eu estou falando isso por causa de uma treta que está rolando na internet. Muito bem, agora você sabe. Eu sabia que isso ia dar problema, ia dar merda. Igual o Capitão Nascimento, vai dar merda isso aí, vai dar merda. Eu sabia, uma hora ia explodir. E eu acho que demorou demais. Essa questão aparecer, né? Teve que haver uma transição em um grupo para que isso aparecesse na mídia. Vou explicar para você, talvez você não entende muito bem, você vai entender agora. Ó, isso todo mundo que é professor de escola bíblica dominical, essas coisas que eu vou ensinar, sabe. Você começou a saber agora por causa da internet, por causa dos pregadores que tem muitos seguidores e acaba chegando até você. Lá em 2007, mais ou menos, 2008, eu sou de Belo Horizonte e aqui na nossa cidade tem uma igreja maravilhosa, uma igreja poderosa, uma igreja de homens e mulheres de Deus, que é a Igreja Batista da Lagoinha. E a Igreja Batista da Lagoinha, ela tinha, não sei se tem até hoje, eu sei que antigamente eu assistia, hoje não, ninguém assiste mais televisão, né? Antigamente eu assistia a Rede Super. E lá na Rede Super tinha um programa, irmãos, que programa maravilhoso, chamava Evidências. Era um programa onde falava-se de questões arqueológicas, achados arqueológicos. Eu assistia assim, ficava maravilhado. Porém, o apresentador do programa, ele é da seita adventista do sétimo dia. Ele era. Na época a gente desconfiava, às vezes falava, às vezes desfalava. E a gente que era professor da escola bíblica dominical ficava com a pulga atrás da orelha. Poxa, o apresentador do Evidências é dessa seita, meu. A gente ficava meio assim, né? E aí, o presidente da Igreja Batista da Lagoinha, por ser um homem fleumático, um homem pacífico, ter essa natureza pacificadora, eu creio que sabia, não sei se sabia, quem sou eu para dizer que sabia, se não sabia, e deixava rolar, né? Recentemente, o atual presidente da igreja fez uma declaração. Agora, o atual presidente não é um cara fleumático, pacífico, é um cara sanguíneo, para frente, joga o povo. Ele fez uma declaração dizendo que a Adventista do sétimo dia é uma seita. E aí colocou na banca o apresentador, o ex-apresentador, não sei se é atual apresentador, não sei como é que tá, do programa Evidências, que é de um grupo sectário.
né? Graças a Deus pela vida do antigo presidente da igreja, que não trouxe isso à tona na época, e graças a Deus pela vida do atual presidente da Lagoinha, que trouxe agora. Ainda bem que trouxe, tinha que trazer, porque eu vejo como uma graça de Deus, olha só, eu vejo como uma graça de Deus na vida do apresentador, porque ele tem uma oportunidade de converter a verdade da religião cristã. A gente não sabe os motivos que levam uma pessoa a permanecer tantos anos em uma seita. Às vezes a gente pensa assim, poxa, um cara tão esclarecido, o cara é arqueólogo, tão esclarecido, não vê umas coisas tão evidentes. Oh meu Deus, desculpa, fiz uma brincadeira aqui. E é uma bênção, porque agora ele tem a oportunidade de crer e converter, né? E se entregar para o cristianismo. Eu lembro que uma época eu li um livro, eu recomendo esse livro. Eu achei ele em PDF na época. Chama Crise de Consciência. Crise de Consciência. Conta a história de um ex-ancião das Testemunhas de Jeová, né? Os Testemunhas de Jeová também é seita, os mormons também são uma seita, o Adventismo do Sétimo Dia também é uma outra seita. A gente chama essas seitas de seitas pseudocristãs. São seitas que, entre aspas, confessam o nome de Cristo, mas não tem nada de Cristo, do Cristo histórico, do Cristo original, do Cristo da Bíblia, do Cristo da tradição da igreja. Nesse livro, o livro chama Crise de Consciência. Raymond de alguma coisa, assim, o nome do cara. Ele era da Sociedade Torre de Vigia. Ele era um ancião das Testemunhas de Jeová. E ele compreendeu o Evangelho. E ele narra nesse livro a crise que ele teve para abandonar a instituição. Não é fácil sair de uma seita. Não é fácil. A gente tem que orar. Orar e muito, para que eles tenham coragem. Então ore por esse apresentador, para que as evidências sejam apresentadas diante dele, as evidências da fé ortodoxa. E aí, esse livro ele vai narrar as dificuldades que ele teve de sair da seita, porque eles perseguem mesmo os adeptos da seita. Uma das características é perseguir, é cancelar a pessoa, é anular a pessoa e por aí vai. Ok? Então vamos lá. Quais são as heresias defendidas pela seita do Adventismo do Sétimo Dia? Eu não vou fazer igual eu faria se eu estivesse na escola bíblica dominical. Eu vou tentar fazer de uma forma mais gourmet, explicativa, tá bom? Não expositiva, eu vou explicar. A primeira crise que a gente tem é a questão da profetisa, da senhorita Ellen Goodwhite. A Ellen White ela é a grande responsável pelo movimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pela seita da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Onde que eu vejo assim que a Ellen traz uma certa paixão? O que faz as pessoas gostar e se aproximar e se identificar com a Ellen? A Ellen ela tem uma escatologia historicista. O que é uma escatologia historicista? Ela tem uma interpretação do Apocalipse do ponto de vista histórico. Alguns teólogos sérios também têm esse tipo de interpretação. Ela lê o texto do Apocalipse e vai colocando, isso aqui é o que aconteceu no século I. Isso aqui é a perseguição das igrejas. Você pega, por exemplo, aquelas 7 cartas, os historicistas, eles conseguem identificar nas 7 cartas 7 períodos da história da igreja, até chegar nos nossos dias. Isso aqui é a igreja da Idade Média, isso aqui é a igreja da modernidade, isso é a igreja assim. E as pessoas vão identificando, né, os historicistas. E a Ellen é como se fosse uma mestra, né, nessa área. E isso faz com que muitas pessoas se apaixonem. E a Ellen, ela vai trazer algumas declarações muito polêmicas, e essas declarações são heréticas. A Ellen é considerada, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o espírito da profecia. Isso é sério. Nós temos os nossos professores da escola bíblica dominical, nós temos os nossos pastores, você tem lá na sua igreja o líder do jovem, e a gente admira essas pessoas por pegar a Bíblia, ler, ensinar para nós, mas a gente hora nenhuma fala assim,
um profeta como João, um profeta como Pedro. A gente não olha para essas pessoas e fala, o espírito da profecia que há de vir. Isso é muito sério. Isso é dar para um indivíduo um valor extremamente exacerbado que nenhum ser humano possui. Nem Paulo. Paulo era inspirado pelo Espírito Santo, João inspirado pelo Espírito Santo. Mas dizer essas coisas... Outra coisa, quando você dá esse valor à pessoa de Ellen White, você está negando o princípio do sola escritura, dos reformadores, quando eles desenvolveram a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus. Okay? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Jesus Cristo disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de todas as palavras que saem da boca de Deus. Então a gente está crendo na palavra e na interpretação da palavra segundo o texto. Não na interpretação da palavra segundo White, segundo fulano, segundo Beltrano. A gente tem os muitos mestres, a gente acredita nesses muitos mestres, mas nenhum desses mestres é infalível na doutrina. Nenhum desses mestres é ausente dessas heresias. Os nossos mestres, a gente olha para eles e vê como pessoas que é passível de erro. Lá na Igreja Adventista do Sétimo Dia, a figura de White é extremamente colocada num lugar onde não deveria se colocar ninguém. Ok? Primeiro ponto. Hoje, quando eu acordei, eu vi eu acordei, não sei porquê, eu acordei e aí de repente eu peguei o celular e vi uma live do ex-apresentador do Evidências tentando se justificar, tentando se defender. Ele falava muitas coisas. E ele fez uma coisa lá que eu achei muito equivocado. Como é que pode, né? Um doutor, o cara é estudado em teologia e tal, cometer um erro tão sério de confundir uma heresia com uma linha teológica. Qual que é a diferença, Israel, entre uma heresia e uma linha teológica? A linha teológica é a linha onde você pode transitar. Você tem uma revelação, você pode ir até aqui, você pode ir até aqui. Aqui a gente transita. A heresia vai de confronto com a religiosidade cristã, com o princípio cristão. A linha é o modo como uma escola, um homem, uma mulher, um teólogo encontrou para entender um tema da Bíblia. Por exemplo, lá ele fala sobre esse tema e eu vou trazer esse tema aqui. A Bíblia fala assim que a salvação é pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ok? Somos salvos pela graça mediante a fé. Isso é doutrina. Não podemos negar. Qualquer ensino que fala que a salvação é pelas obras, a gente condena. Aí nós temos os irmãos monergistas, que ficou conhecido na história da teologia como os calvinistas. Né? O monergismo é bem antes de João Calvino. Bem antes de João Calvino. Mas os monergistas são os calvinistas e acreditam que essa salvação é um ato único de Deus, exclusivo de Deus. Ok? Na mesma história da teologia, nós temos os teólogos sinergistas, que ficaram conhecidos como os arminianos. Irmãos, o sinergismo que você encontra na teologia de Jacó Armínio, ele vem muito antes de Armínio nascer, bem antes de Armínio ensinar os fundamentos dele. Mas ficou conhecido como o arminianismo na história da igreja. Então, a gente olha para os monergistas, calvinistas, para os sinergistas, arminianos, e essas teologias, essas linhas teológicas, elas não entram em conflito com a fé cristã. Quando a gente fala a questão da White, para eles, segundo os textos deles, se você quiser ver os textos ali, vai lá no link lá do Missão Atenas, que tem todos os textos lá e os artigos lá. Lá no Grande Conflito, que é um dos livros que ela escreveu, uma das interpretações bíblicas, ela vai ir de confronto com as doutrinas bíblicas. Ok? Tem muitas heresias. Por exemplo, a questão do sono da alma, a questão do aniquilacionismo, ou seja, não existe um inferno punitivo eterno, como a tradição cristã. Apesar que isso é uma questão de debate também, né?
e tantas outras. Mas eu escolhi 3. A primazia de White, a questão do sábado. A questão do sábado. Gente, você já leu o Novo Testamento. Jesus ele vai falar do sábado constantemente. Por que Jesus vai falar do sábado constantemente e vai fazer coisas no sábado? Por exemplo, um dos textos que define o sábado é quando Jesus fala que a questão do homem sábado, o sábado feito para o homem feito para o sábado, onde ele mostra que o sábado é uma questão de espiritualidade, é uma questão devocional, não uma questão doutrinal. A questão do sábado, se você está aí me ouvindo e tem condições de guardar os seus sábados, a fim de orar, a fim de agradecer a Deus pela vida, a fim de evangelizar, a fim de viver uma fé oxigenada, é algo maravilhoso. Faça isso. Se você não puder guardar o sábado, guarda a segunda e a terça, porque é tudo o mesmo dia. É tudo a mesma coisa. Mas, quando Jesus vai ensinar a questão do sábado, ele fala desse princípio como um princípio de espiritualidade, de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus. Ok? Se o seu jumento caiu numa vala, sábado você vai tirar. Que é uma questão de vida ou morte. A doutrina não. A doutrina era uma questão séria. Você tem que crer. E aí, no Adventismo, do sétimo dia, a questão do sábado é uma questão doutrinal. Eu me lembro quando eu li esses textos, há muitos anos atrás, eu dava aula disso na igreja, tinha uma coisa que me incomodava muito, que a Ellen dizia, que ela teve uma visão, e a Arca da Aliança se abria, e ali tinha as 2 tábuas da lei. Nas 2 tábuas da lei está escrito os 10 mandamentos. E o 5º mandamento brilhava. Brilhava. Essa é uma característica das seitas. As seitas, elas pegam um ponto e faz desse ponto um cavalo de batalha. Exacerba esse ponto e desgasta esse ponto e fala desse ponto e vai pegando os textos fora de contextos, com linguagens, com significados do grego, do hebraico, falando nisso, né? Esses dias tinha um cara na live falando sobre o texto, né, que a gente não pode confiar na Bíblia do Antigo Testamento, porque o que a gente tinha no Antigo Testamento era ideias, não palavras. Gente, uma bobagem. Uma bobagem. Você que está me ouvindo, chega mais. Chega. Você tem uma Bíblia assim na sua casa. Sabe aquela Bíblia da sua avó? Aquela Bíblia da sua mãe, do seu pai? Confia nesse texto. A pessoa que fala que o texto grego e o texto hebraico, o texto em aramaico é muito distante do texto em língua portuguesa, não entende nada do hebraico, do aramaico e do grego, e não entende nada da língua portuguesa. Nosso texto é um dos melhores que existe. Nosso texto é uma das melhores traduções. Homens de alto nível gramatical, linguístico, semântico trabalharam na tradução desse texto. Se você estudar a história da tradução da Bíblia para o português, para o PTBR, você vai se fascinar. A gente usa o texto original. Eu detesto quando você está numa igreja, numa pregação, o cara fala assim, segundo o original, como se ali tivesse um mistério. Algo diferenciado. O original serve para esclarecer, ampliar, aumentar um ponto que a gente tem dificuldade de entender. Mas o todo da salvação, da fé, o que é caro para nós, o que é importante para nós, que a gente precisa, está aqui, meu querido, no bom e velho português, na língua portuguesa, no PTBR. Haha! Eu não sabia disso? Muito bem, agora você sabe. Então confia, pode confiar na Bíblia em português. A hora que você estiver estudando um tema, ou se estiver num debate teológico, entendeu? Estiver escrevendo uma tese, alguma coisa assim, aí você vai para o texto original. E hoje tem um monte de aplicativo que facilita a sua vida no tocante aos originais. Tá bom? Fechando isso aqui. O terceiro que eu gostaria de lembrar, e é um dos mais importantes, é a proeminência de White, a questão do sábado, é a questão da volta de Jesus. Pois é, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em uma instância, ela ensina que Jesus já voltou. E esse ensino, para nós cristãos, é muito caro, irmãos.
É muito caro. A gente está aguardando isso. A gente aguarda ansiosamente a vinda de Jesus. E quando Jesus voltar, ele vai voltar no seu Apocalipse, na sua revelação. Ele vai voltar na sua epifaneia, no seu brilho, no seu resplendor. Ele vai voltar na sua parúcia. Isso vai ser algo incrível, extraordinário, maravilhoso, e todo mundo vai entender. Não vai ter nenhuma pessoa que vai dizer, será que ele voltou mesmo? Vai ser tão evidente que todo olho verá, como diz o texto. Até aqueles que o traspassaram, até aquele soldado que estava lá no dia da cruz, que enfiou a lança no lado dele, ele vai estar lá. Até aqueles que estavam participando, que entregaram ele para Pôncio Pilatos, vai estar todo mundo lá. E a vinda de Jesus é notória, nada secreto, nada secreto, nada secreto. Se fosse só essa doutrina, a gente já tinha motivo suficiente para dizer: a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita porque acredita nesse ponto aí. Se fosse só a questão da vinda de Jesus. Mas existem tantos outros que você pode descobrir fazendo o curso lá. Mais uma vez eu vou fazer o jabá do meu professor aqui, fazendo os cursos lá dele, lendo os artigos lá. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por ter assistido essa mensagem. Curte aí, compartilhe e até o nosso próximo encontro. Beijo.